Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Ei você, é quinta, Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. O tema de hoje, reflexão sobre a vida, é o belo. É a beleza. E quando você ouve assim falar em belo, em beleza, o que é que te vem à mente? Eu posso apostar que é alguma coisa do mundo que você considera belo ou bela. Não é não? Hein? Você não pensa no belo em si, não fica triste. Eu também não penso em belo em si. Quando eu penso em belo, eu penso em alguma coisa que é bela ou não é bela. Não sei se a gente concorda em cima daquilo que poderia ser ou não belo. Não sei, vamos ver devagar. Mas o tema é interessante. Ninguém, por exemplo, entre nós vai dizer o seguinte: o sentido da vida é o belo. O belo é a coisa mais importante da vida. Não vai. O que a gente aceita, assim, o belo é legalzinho, o belo é a cereja do bolo, o belo é a cereja da salada de fruta, o belo é aquele granulado do brigadeiro, né? Dá um colorido, dá uma crocância, dá um negócio, né? Mas ninguém vai dizer que é o arroz com feijão da coisa. É perfeitamente possível passar a vida inteira sem pensar sobre isso, não é? Mas nós que não somos como os outros, pensaremos sobre o belo nessa quinta-feira. Você vem comigo e eu vou começar contando que um dia eu fui com o seu Alexandre, que era responsável por me deslocar para cima e para baixo, dar uma palestra em Varginha. Saímos de São Paulo 6h30 para ir, mais umas 3 que eu fiquei lá entre dar uma palestra e esperar pelos outros, comer um pão de queijo, negócio assim. Então já estava mais para 9 horas e eu ia encarar mais 6 de volta. Com um detalhe interessante: crise de gota. Sabe o que é gota? Excesso de ácido úrico, cristais que se instalam. Aonde? Na sola do pé. Meu amigo, sabe o que é dar a palestra inteira apoiado na perna esquerda? Porque uma dor infernal, uma coisa horrível. E eu ia voltar com essa dor mais 6h30, já de noite, né? Em curvas vomitantes. Nossa! E aí então arrancamos, né? Seu Alexandre tentando me animar. Seu Clóvis, pode crer, daqui a pouco o senhor não vai nem perceber. Nós já estamos em casa, tal, né? E aí ele foi mexendo assim no rádio e passou por uma rádio que ia começar a tocar Fafá de Belém, canção do Agreste, que me faz lembrar de Tieta, que me faz lembrar de Bete Faria, que me faz lembrar das dunas de Mangue Seco, que me faz... Eu falei, deixa lá, seu Alexandre, deixa lá, né? E aí então entra a Fafá de Belém, né? E ela diz: estou de volta, né? Nossa, voltar, ligar os pontos, né? Uma coisa que eu nunca vi. Rio, deixei no fundo, senti o seu percurso, né? E a alma renasceu nos voos de algodão do coração do Agreste. Nossa, a canção é linda, a letra é linda, a Fafá de Belém é linda, sua voz é linda, ela é uma pessoa linda. E ali, aquele momento me fez lembrar de Bete Faria nas dunas de Mangue Seco, com aquela música ao fundo, e aquilo me trouxe uma plenitude, me trouxe um deleite existencial incomparável, uma coisa absolutamente maravilhosa que eu não sei propriamente descrever por completo. Mas eu não sei também tantas outras coisas. Se você me pedir para eu descrever um orgasmo, eu não sei, né? Eu não sei você. Né? Faz uma redação para a FUVEST, né? Tipo Enem, com um parágrafo de abertura, outro de encerramento e 2 parágrafos no meio, um contradizendo o outro, 4 parágrafos para você passar direitinho na prova sobre o orgasmo. Não é fácil, né? Então, esse deleite que eu senti, eu não sei descrever. Eu sei
que ele era de uma plenitude absurda, né? Uma coisa linda que aniquilou com a minha gota, né? Retirou a gota da vida por um determinado instante, né? Canção do Agreste, de Fafá de Belém. Eu diria que aquele momento, para ser sincero, é um momento, sabe como é que eu penso? Que ele teria talvez me salvado, sabe? Sabe quando você pensa que a vida, né? Velho, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, né? É acordar pra se fuder e tal. E de repente tem a Fafá de Belém. É mais ou menos assim, o compensador de todas as mazelas, né? O compensador de todas as penas. Do lado de cada balança você tem gota, dor, não sei o que, borreia, dor de barriga, mazelas, humilhações, agressões, não sei o que. Do outro lado, Fafá de Belém, canção do Agreste, Tieta, etc. Então, é como se Fafá de Belém tivesse me salvado da minha renúncia, né? Sabe quando você larga de mão, né? Velho, apertei o foda-se, velho, desisti, né? Tô aqui empurrando com a barriga, desisti. Então, Fafá de Belém, a beleza te salva da renúncia, né? Eu queria te dar um segundo exemplo para a gente ver se teoriza alguma coisa sobre isso. E eu queria fazer uma homenagem a um dos grandes professores que eu tive no ensino médio. Professor Teófilo, eu lembro dos nomes, eu homenageio, são pessoas que me marcaram. Teófilo Otoni Torrentegui de Vasconcelos, né? Inclusive, muito recentemente eu estava no colegial da minha filha, na escola que a minha filha fez o colegial, e apareceu um descendente desse professor, um herdeiro, não lembro bem qual é o grau de parentesco, que veio dizer que eu tinha homenageado, que ele era grato. Tá aí uma nova homenagem a esse brilhante professor Teófilo Otoni, que nos levou a todos do São Luís ao MASP. E ali no MASP era para ver Portinari, né? Era para ver Portinari, você sabe, ali a arte paulista é toda ela muito orgulhosa desse momento, né, da produção artística, Portinari, e ali a gente ia estudar e observar a beleza daquilo que o professor Teófilo garantia que era belo, era uma tela dos retirantes, né? Os retirantes. E gozado, porque o professor Teófilo, ele tinha falado tanto que era belo, tanto que era belo, tanto que era belo, que quem era eu para, né? Então eu fui lá para chancelar aquilo que ele já tinha decretado, né? Mas na hora que eu tava meio que indo embora, né? Assim, passeando pelo museu, mas no sentido da saída, eu me deparei com uma outra obra que a gente não foi lá ver, não, né? Era Tarsila do Amaral e uma obra, estava escrito assim na plaquinha embaixo, segunda classe, né? Segunda classe, Tarsila do Amaral. E é gozado, porque a temática é mais ou menos a mesma, né? Os retirantes e segunda classe falam, digamos, das condições precárias do trabalhador naquele momento da história, né? Mas Tarsila do Amaral, que não havia sido comentada, não havia sido antecipada, não havia sido sugerida, não havia sido estudada, ela me capturou. Ela me capturou. E eu fiquei absolutamente embevecido por aquela tela que eu mesmo houvera tomado por bela, diferentemente do Portinari, que o professor me tinha empurrado goela abaixo por belo. Claro, quem sou eu para fazer avaliações aqui de beleza de Portinari e Tarsila do Amaral? Eu só estou dizendo que Tarsila do Amaral ficou por minha conta, né? Uma beleza que caiu na minha conta. Já o Portinari tinha caído na conta do professor e ele foi tão exaustivo que ele não me deixou espaço de manobra para minha apreciação. É gozado porque, você imagina, mais ou menos 20 anos depois, meu filho fazia escola na França. Meu filho nasceu na França, 1986, e meu filho estudava lá, na Rue Roland, no 14e arrondissement de Paris, com Madame Catrangy, e foram ao Quai d'Orsay. E aí, no Quai d'Orsay, o objetivo era conhecer uma espécie de marco fundador do realismo na pintura, que é uma obra de Gustave Courbet, cujo nome, na verdade, Courbet, perdão, é C-O-U, né? B-E-R-T, Gustave Courbet, cujo título era Un enterrement à Ornans, um marco do realismo. E aconteceu com o Martin a mesma coisa que aconteceu comigo no MASP, porque ele foi tão preparado, tão advertido, tão piriri, tão pororó, que quando chegou lá, foi uma constatação da beleza denunciada pelos outros. Mas na hora que ele estava indo embora, me contou ele, né? Estava saindo, aconteceu a mesma coisa, porque eis que ele passa
por acaso na fuça de um Van Gogh. Tem essa vantagem também de morar em Paris, né? Passou na fuça de um Van Gogh que é conhecido de fato, né? Que é Terrasse de Café la Nuit, com aquelas tintas do Van Gogh, aquele amarelo alaranjado dele, o céu daquele azul mais escurecido da noite, né? Aquelas formas um pouco tremidas, clássicas do Van Gogh, e aquilo parece ter capturado o Martin, tanto quanto Tarsila houvera me capturado, subjugado mesmo, dominado, né? Tanto quanto Tarsila houvera feito com o pai dele uns 20 anos antes, né? É gozado porque Martin não conhecia esse quadro, né? Mas ele, por conta própria, saiu dali absolutamente seguro, né? Da beleza daquela obra, uma beleza que o arrebatou de sopetão, né? Uma beleza que o arrebatou de inopino, como diria o velho Clóvis de Barros, né? E o imobilizou naquela sua saída apressada. Sabe quando você tá doido pra cair fora, olhando no relógio, doido pra cair fora, de repente você olha para um quadro e o tempo para. O tempo para, alguém congela a cena e você fica absorto, você fica encapsulado naquela admiração, né, naquela cena. E ele, Martin, comentou comigo que ele se sentiu muito livre. Por quê? Porque o professor falou lá do Courbet, do papá, do enterro, e pá, deve ser espetacular. O Martin, né, não vai contestar, deve ser incrível, marco do realismo, naissance du réalisme en France, fantástico e tal, mas do que ele gostou mesmo foi do Van Gogh e do Terraço de Café, que o imobilizou naquela sua saída apressada, naquela sua evasão, né? E ele parece que se regozijou dessa súbita liberdade que foi a sua naquele instante de poder ter achado belo por conta própria, né? Ele que achou a obra bela, não o professor. E ele tinha certeza do seu julgamento. Para mim é bela, né? Para mim me encantou, né? Justo ele, o Martin, que naquela época era um menino inseguro, incerto, quase sempre, hesitante, né? Sobretudo naquele momento da sua vida, ele tinha certeza que Van Gogh tinha capturado a sua existência pelos segundos que a beleza autorizou, né? Parece que a beleza devolve mesmo a cada um de nós esse poder, essa autoconfiança, né? Essa liberdade que é a de cada um de nós, né? Essa confiança que a gente tem no próprio taco de diagnosticar o que é e o que não é bonito, né? E você quer saber? A coisa não termina nem no MASP, nem no Quai d'Orsay, porque tem o céu de Serra Negra. O que há, né? Céu de Serra Negra, tem os fiordes ali na Noruega, né? Mas tem as pessoas da Dinamarca que não são como todas as de lá. Tem também, por que não dizer, o mar iluminado por uma luz vista de um fragmento de uma janela de uma ilha do boi. Tem também frutas dispostas cujas cores se contrastam entre si. Tem a beleza de um homem ágil que se atira no mar, a beleza de uma mulher em vestido puído, insinuando o corpo curvilíneo e carnal. Não gosto da expressão corpo escultural. Sabe por quê? Porque engessa a beleza na visão, e eu sou muito de tato. Ainda mais depois que parei de enxergar. Não adianta falar, beleza escultural. A mim me fudeu. Beleza escultural é meio como o dentro da caverna de Platão, que tem as sombras. Não enxergo nem o que é sombra e nem o que não é sombra. Então o escultural não me refresca. Eu gosto de carnal, carnais, porque carnais são esses desejos, né? Então, nossa, beleza de uma pequena igreja, né? Com fiéis até a porta, sabe? Uma pequena igreja, onde um dos fiéis toca o sino ele mesmo, puxando por um barbantinho, esperando a hora de puxar o sino. A igreja toda ela cheia, pequenina, cheia de fiéis, toda de pedra sobre outras pedras. Beleza. Não interessa aqui, sinceramente, os atributos do mundo para que sejam com segurança belos. Isso é coisa para filósofo, né? O que o mundo tem que ter para que com certeza ele seja belo, né? Não me
interessa aqui encontrar uma regra de ouro da proporcionalidade que permite uma espécie de representação do cosmos num pedaço de matéria, né? Ou se tem a fisionomia de Deus atrás dos vitrais. Isso aí é coisa de gente mais inteligente do que eu. Eu me interesso por aquilo que a beleza faz comigo, né? Por aquilo que a beleza produz do ponto de vista afetivo em quem é capaz de percebê-la. Um outro exemplo que eu vou dar, eu nadava, que era obrigado, eu sempre detestei e nunca escondi isso, e lá no clube onde eu fazia meus treinamentos havia uma moça, devia ter 2 ou 3 anos mais do que eu, o que naquela época a coisa se estendia a 10, porque eu era particularmente recolhido e voltado, ensimesmado, né? Enquanto ela era uma princesa do pedaço. Então havia entre nós 3 anos de diferença cronológica e um abismo, né? De esteticidade, de fluidez, de sociabilidade, de um abismo. Então eu a contemplava na distância que me era autorizado, né? Eu a admirava, talvez eu a desejasse, é verdade, mas isso nunca se soube, né? Uma mulher extraordinária, maravilhosa e uma capacidade de nadar incrível, nadava com excelência, nadava com elegância, né? O nado borboleta com uma leveza, e eu a via nadar e eu torcia por ela nas competições sem que ela nunca tivesse sabido disso, e não saberá porque é pouca informação que eu dou para que alguma identificação se faça. Então nós temos aqui tantos e tantos exemplos de prazeres estéticos a relatar. E você, do INED de Pamonha, terá os teus, com certeza, inspirados pelos meus. Aqui a gente chega na Ilha do Boi, em Vitória. A gente chega na Isadora Ribeiro, né? A gente chega na Beth Faria, em Tieta. A gente chega na Lídia Bronde também, né? Por que não na Cláudia Ohana? A gente chega em Maitê Proença, em Salvador da Pátria, né? A gente chega também na Tarsila do Amaral, no Portinari, no Gauguin, no Picasso, no Salvador Dalí, e por que não dizer no Carlos Drummond de Andrade, no Fernando Pessoa, no José Lins do Rego, e aí você pega e diz, nossa, como é lindo isso, que lindo, né? E tem aqui uma diferença muito clara. É que enquanto no bem ou mal, no bom ou ruim, ou no verdadeiro ou falso, você ficou com um pé de cada lado, você ficou dilacerado e dividido, na hora que você olha e diz, que lindo, você está todo ali, reunido. As células cantam em coro. Ali, a complexidade dá lugar a um encantamento que reúne, que congrega, que foca, que direciona num sentido só. Enquanto os juízos do verdadeiro, do belo, do justo são dilacerantes, o prazer estético determinado pela beleza, ele é integrador. Ele é integrador do teu ser. Um beijo a todas as belezas do mundo. São redentoras. E se a vida continuou até hoje, em grande parte, foi por conta desta eterna possibilidade de um prazer estético renovado diante de um mundo tão capaz de ainda nos proporcionar essas coisas tão boas. Esse foi o INED Pamonha desta incrível quinta-feira. Até quinta que vem. E que Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management continuem gostando muito de nós. Valeu! Você ouviu o INED Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.